Vamos então, Oi, boa tarde, vamos então exato. continuar a terceira parte desta nossa conversa sobre violência doméstica, uma análise do regime jurídico português e moçambicano. Estavas a falar, Malvin, sobre Eh, considerações finais. Vou aqui fazer Bom, enquanto vou partilhar a aguardamos tela. Podes a só, por favor, aceitar, por favor? Está certo, ok. Já está. Já está? Ok. Ok. Exato, eu dizer que vou aqui tecer alguns comentários, enquanto esperamos que os participantes coloquem as suas questões. Certo. Bom, definimos aqui a violência doméstica, falamos dos tipos da violência doméstica, falamos de algumas medidas que podem ser decretadas pelo tribunal, falamos dos mecanismos de combate. Bom, quanto à tramitação do processo de violência doméstica aqui em Moçambique, como a Célia havia dito, é um crime público. De fato, aqui também a violência doméstica é um crime público. Isto é, qualquer um pode denunciar a prática deste ato. Aqui também a vítima pode ser representada por um defensor, um advogado, e pode se construir claramente em assistente. Quanto à questão das provas, as mesmas podem ser apresentadas em audiência de julgamento, pode-se oferecer até o máximo de 3 testemunhas, e na situação em que o arguido ou o sujeito que pratica ou que praticou aquela ação se ausenta na audiência de julgamento, esse pode ser julgado à revelia. E se for a vítima, o tribunal deve adiar o julgamento como forma de garantir a presença da vítima na audiência de julgamento. Então, esses são alguns comentários, não só também quanto à questão da sentença. A sentença deve ser lida logo depois da audiência de julgamento. Então, enquanto parece que até agora não há dúvidas, temos aí Jad Bila e Luiz Geraldo. Se tiveram algumas questões, esse é o momento para colocar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, doutora Célia. Muito boa tarde. Obrigada por estares aqui conosco. Primeiro, quero parabenizar pela iniciativa. Espero que haja mais situações similares a esta de hoje. Bom, eu gostaria de ouvir dos ilustres, né? Vemos que a doutora Célia está em Portugal e o doutor Marco está em Moçambique. Gostaria de saber o crime de violência doméstica em Portugal. Qual é o bem jurídico que pretende ou estão a tutelar? Igualmente em Moçambique, o que se pretende tutelar com este mesmo crime? Qual é o bem jurídico? Segundo, eu não ouvi muito a questão da moldura penal. Gostaria de saber, tanto em Moçambique como em Portugal, qual é a moldura penal deste mesmo crime. Dr. Malvin também falou sobre a questão da omissão. Como é que ocorre a omissão num crime de violência doméstica, tendo em conta que este crime é um crime de resultado, um crime material? Como é que se ofere isto de omissão? É basicamente isso. Bom, então, quanto à primeira questão, só para anotar, desculpa, quanto à moldura penal, a questão da omissão, e qual foi a outra pergunta? O bem jurídico.
Um bem jurídico a tutelar Exato. neste tipo de situações de violência doméstica. Bom, não sei se ela pode dar algumas respostas ou... Claro que sim. Ahm, Ok, muito bem. Antes de mais, é o senhor Luís Geraldo, não é? Que colocou a questão. exato. As questões, no caso. Muito obrigada, desde já, pela existência e pelo interesse demonstrado nesta conversa, que nada mais é do que um momento de partilha e de incutimento de uma cultura e de conhecimento mais amplo sobre este tema da violência doméstica, tanto no regime jurídico português como no regime jurídico moçambicano. E podemos abranger para o continente africano e o continente europeu. Portanto, que as leis, os ordenamentos jurídicos não diferem muito quanto ao bem jurídico a tutelar, a proteger aqui e a moldura penal. Que eu penso que são estas duas questões de enfoque da sua intervenção. Portanto, começando pelo bem jurídico, obviamente aqui a tutelar é, sem dúvida, a vida e a integridade física e a vida, aqui no sentido lato da palavra, é a integridade física, emocional, psicológica e moral da pessoa que é então vítima deste tipo de violência, que já falamos penso que esteve aqui desde o início e agradecemos o seu interesse e assistência desde o início então desta nossa conversa, que já estamos na terceira parte. Portanto, existem vários tipos de violência de natureza, seja moral, seja financeira, patrimonial, sexual, portanto, entre outras, aqui o bem a tutelar essencialmente é a vida, é a integridade física da pessoa que é vítima, porque a Constituição Portuguesa, a Constituição da República Portuguesa, tem no seu epígrafe, no seu primeiro epígrafe, a importância e a necessidade de se proteger a vida humana, e quando estamos perante este tipo de cenários, obviamente que o bem essencial a tutelar aqui é a vida, a integridade da pessoa sujeita a esta criminalidade que atormenta tantas mulheres e tantos homens das nossas sociedades. E a moldura, quanto à pergunta da moldura penal, aqui em Portugal, no regime jurídico português, portanto, temos um artigo que é do Código Penal, o artigo 152, que na sua epígrafe, portanto, tem a descrição da violência doméstica, portanto, que é, como nós já falamos, a integração aqui de infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade e ofensas sexuais por parte do cônjuge ou ex-cônjuge, a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação. Portanto, e falamos aqui também de agregados monoparentais, falamos aqui das pessoas da comunidade LGBTI, falamos aqui, não falamos da questão de, infelizmente não tivemos tempo para tocar em todos os pontos da violência e imigração, que eu penso que é um tema que também poderemos em outros fóruns abordar mais a fundo. Portanto, a moldura para, nos casos do progenitor de descendente comum em primeiro grau ou a pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica que com ele coabite, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.
Então, se o agente, em outros casos, também praticar o ato contra menor na presença de menor no domicílio comum ou no domicílio da vítima, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. Se dos factos previstos nas modalidades que eu mencionei resultar, por exemplo, ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. Em casos de morte, o agente é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. E nos casos previstos, nas situações anteriores que eu mencionei, podem ser aplicados ao arguido as penas acessórias de proibição, de contacto com a vítima e de proibição de uso e porte de armas pelo período de 6 meses a 5 anos e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica. E esta pena aqui acessória, como já disse anteriormente, de proibição de contato com a vítima, deve incluir aqui o afastamento imediato da residência ou do local de trabalho desta, e o seu cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de controle à distância. E, por último, quem for condenado por crime previsto neste artigo 152 do Código Penal, pode, atenta à concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido do exercício do poder paternal, aliás, da tutela ou da curatela por um período de 1 a 10 anos. Portanto, temos aqui no artigo 152 do Código Penal Português variadíssimas aplicabilidades, tendo em consideração a tipologia, ao dano e a gravidade do exercício da violência doméstica face à vítima e as consequências advindas para o agressor. Não penso que são estas questões, não sei se consegui responder e se tem alguma questão a acrescentar. Na verdade, eu posso acrescentar quanto à questão do bem jurídico que a lei de violência doméstica pretende tutelar. Bom, há que terem atenção às formas ou os tipos de violência doméstica. E também podemos ter essa resposta no artigo 3 da Lei de Violência Doméstica. O que eu dizia? Temos que ter atenção às formas de violência doméstica. Por quê? Por exemplo, se nós estamos a falar da violência física, é claro que o bem jurídico que o legislador vai aqui, em algum momento, tutelar é a questão da integridade física. Se for a questão, por exemplo, da violência psicológica, vai ser também a questão da integridade psicológica. Da questão também do bem jurídico para a violência patrimonial seria também a questão do próprio patrimônio como bem jurídico que o legislador pretende tutelar. Então, podemos tirar essa resposta ou podemos extrair essa resposta do artigo 3 da Lei de Violência Doméstica. Bom, respondendo à questão, quanto à questão da omissão, eu falei que a violência doméstica seria uma conduta, neste caso, uma ação ou omissão. Isto é, fazer ou não fazer. Para responder, ou dando um exemplo, podemos recorrer ao artigo 19 da Lei de Violência Doméstica, que expõe a questão de violência patrimonial. Temos a situação em que, numa certa relação, temos lá o homem como o provedor e ele abstém-se daquela conduta de garantir o sustento da sua família. Ou então, naquela situação em que o tal homem deixa de prestar alimentos para quem devia. Então, esta omissão, em algum momento, pressupõe aquilo que é um dos elementos para tipificarmos este ato como violência doméstica com a proveniência de uma omissão. Falando em molduras, ou a moldura penal, também tem que se ter em consideração cada forma da violência doméstica. Por exemplo, no artigo 13
da Lei de Violência Doméstica, que prevê a violência física simples, a moldura penal é de 6 meses e multa correspondente. O mesmo já não acontece com a violência física grave, que em algum momento já nos remete ao Código Penal. O mesmo também acontece com a violência moral, artigo 16, que nos remete ao artigo 7 da lei, mas este exemplo não seria bom. Vamos usar mesmo o exemplo do artigo 17, cópula não consentida. Lá vemos que essa conduta é punida com pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Então, não existe aqui uma moldura penal padrão. Tudo depende de cada tipo de violência doméstica que certa pessoa vai aqui sofrer. Então, se for violência patrimonial, por exemplo, temos que recorrer à disposição da violência patrimonial e ver qual é a moldura penal que o legislador previu para aquela situação. Então, não sei se as questões ficaram esclarecidas, Luís. Penso que sim. A doutora Célia também foi muito extensiva na sua abordagem. Porém, temos um colega cá que tem uma dúvida para questões das pessoas que vivem em união de facto. Gostaria ele de saber como é que podemos despoletar em torno da violência patrimonial para essas situações de comunhão ou união de facto. Bom, se ela se me permite, posso responder a questão. Sim, claro. Bom, eu acho que, como havíamos definido a violência doméstica, quanto à questão de se pressupor a questão da relevância do sujeito ativo e do sujeito passivo, ou seja, tem que pressupõe-se que a existência de um certo laço, e pegando a questão da união de fato, ou seja, um cidadão ou um indivíduo estando em união de fato, até que nem é necessário que aquela relação seja, como posso explicar. Mas tá bom, enquanto organizo a ideia, como é que poderíamos falar da violência patrimonial na questão da união de fato? Por exemplo, por ciúmes, um dos parceiros descobre ou mexe no telefone da parceira e descobre lá mensagens desagradáveis. E este, por sua vez, parte ou estraga aquele telefone. Aqui poderíamos ter todos os elementos para configurarmos aquela situação como a violência patrimonial. Então, a questão da união de fato releva, sim, para configurar a violência doméstica, tendo em conta aquilo que a lei exige. Como eu havia dito, o simples fato de eu agredir a minha vizinha ou quebrar o telefone da minha vizinha não configura o crime de violência doméstica. É necessário que entre eu e ela exista uma certa relação. Pode ser uma relação conjugal ou então uma relação familiar. Mas dessa relação conjugal pode-se dar também uma situação em que são ex-parceiros ou pessoas que já viveram em união de fato, por exemplo. Então eu vou lá na minha ex-parceira e eu destruo um certo bem ou patrimônio daquela pessoa. Então, esses todos os elementos relevam para a questão da tipificação de crime de violência patrimonial. Não sei se ela tem alguma coisa por acrescentar. Sim, explicaste muito bem. Eu só tenho a acrescentar, como já disse anteriormente, pelo artigo 152 do Código Penal Português, portanto, quanto à moldura penal, ele aqui abarca várias relações que temos como relação de namoro, a relação análoga à dos cônjuges,
que se integra aqui então a união de facto. E precisamente no que toca à questão da violência patrimonial entre pessoas, duas pessoas que vivam em união de facto, como o meu colega disse, existe aqui um poder exercido de uma parte pela outra parte, face a outra parte, por exemplo, a questão do salarial, do controle do salário de outra parte, e esta lei aqui, este artigo 152 da violência doméstica, protege, portanto, ao cônjuge, ao parceiro que vive em união de facto e que seja sujeita a este tipo de violência patrimonial, de ser então protegido e pela lei e ser aplicada então a pena em função, já falamos então daqui da gravidade dos danos causados e do tipo de violência e do bem jurídico cautelar, a tutelar aqui neste caso. Portanto, o que eu posso dizer de uma forma resumida é que o regime jurídico de pessoas casadas ou de pessoas que vivam a união de facto, quanto a esta questão da violência doméstica, precisamente mais em concreto da violência patrimonial, a lei protege as vítimas consoante a gravidade da situação, aplicando a pena a considerar seja de afastamento da residência ou do local de trabalho do agressor, ou então a pena de prisão que se configurar então a gravidade da agressão e da violência cometida pelo agressor. Luís, satisfeito? Sim, sim. Parece que o tempo está a ficar curto, mas pude anotar muita coisa. Acho, acho que essa interação veio cá mostrar as várias formas da violência doméstica, tirando essa concepção que nós tínhamos que era muito física, né? Muito física. Bom, ainda neste âmbito, tinha ainda algumas questões. Uma delas é como, como, como se processa a questão da responsabilidade civil, se é possível, oriundo da violência doméstica. E a outra é como provar situações inerentes à violência sexual, tendo em conta que o casal que vive em união de facto ou casados eh, tem esta vertente sexual como parte da vida, né? Como se prova isto, de que houve uma violência sexual? Bom, ah, agradeço a questão, na verdade, eu, em particular, deixei esse detalhe, mas essa discussão tem sim amparo legal. Quanto à responsabilidade civil, como havia dito a Célia, assim também procede no nosso ordenamento jurídico. Conhecemos que a vítima pode se constituir em assistente, isto é, garante-se aqui a intervenção da pessoa ofendida na tramitação daquele processo. E como é de lei, pode também, em algum momento, deduzir-se um pedido civil. Então, o que acontece? Supomos que trata-se de violência patrimonial e a tal pessoa foi lá ao tribunal que só que o ex-parceiro ou o parceiro estragou-lhe um telemóvel. Acho que ali é possível determinarmos, por exemplo, o valor daquele bem, causa e ressarcir. Mas o mesmo não acontece quando se trata de violência sexual. O mesmo não acontece quando se fala de violência moral. Estamos a falar aqui de danos não patrimoniais, ou seja, quanto vale a moral da pessoa,
quanto equivale à liberdade ou à integridade sexual de uma pessoa. Não existem critérios para determinarmos isso. Então, eu disse que deixei de lado esse detalhe, tem mesmo a ver com a questão de o tribunal poder, em algum momento, requerer, como é que se diz, um relatório clínico, né, onde lá tem um diagnóstico, o que a pessoa sofreu, quanto tempo precisou para recuperar daquela agressão, como é que foi feita, por exemplo, se foi simplesmente composer uma cópula não consentida ou foi mediante a agressão, por exemplo. Então, existem alguns tipos de violência doméstica em que facilmente podemos determinar a questão do valor em que a pessoa em algum momento pode pedir ao tribunal a título de indenização. Mas existem também situações específicas em que não teríamos critérios para averiguar ou dizermos que não, eu fui violado ou houve aqui cópula sem meu consentimento, então este ato vale ou pode ser avaliado nesse valor ou naquele valor. Então, pelo menos, ou seja, tem aqui a faculdade da vítima, né, intervir no processo e deduzir esses pedidos. Mas, em algum momento, também cabe ao tribunal determinar a questão mesmo da responsabilidade civil. Célia. Muito bem, colega Malven. Eu acrescentaria ao que disse, e muito bem, ao facto de falarmos rapidamente do ciclo da violação, da violência doméstica, antes de entrar nas questões que o caríssimo Luís Geraldo nos colocou. Portanto, o ciclo da violência doméstica começa primeiramente com o aumento da tensão, e as tensões aqui são acumuladas no cotidiano através de injúrias e ameaças tecidas pelo agressor, que criam na vítima uma sensação de perigo iminente. Depois temos uma segunda etapa, um segundo ciclo, que é chamado ataque violento, que integra aqui o facto do agressor maltratar física e psicologicamente a vítima, e estes maus tratos tendem a escalar na sua frequência e intensidade. E por fim, segundo a PAV, a terceira fase, ou o terceiro ciclo, que é a lua de mel, onde o agressor envolve a vítima através de carinho, através de atenções, desculpando-se muitas vezes pelas agressões, com promessa de mudar, promessas essas que nunca se efetivam, porque quem bate uma vez, bate duas vezes, bate três vezes, e basta um empurrãozinho para, como eu disse anteriormente, meter um stop, fazer um stop à questão, por mais que se ame a pessoa, por mais que se tenha dependência financeira, emocional, seja de que natureza for, de fazer um basta, de dizer um basta, para se evitar questões mais graves. Com ciclos de morte, feminicídio, que existe nas nossas sociedades e que cada vez mais acontecem, porque a nossa geração não sabe o que é comunicar, infelizmente, e isto também está ligado com as influências digitais. Portanto, lavamos muita roupa suja, como se costuma dizer, nas redes sociais, e não temos tendência a sentar, a conversar como se fazia antigamente, não dizendo isto com isto que antigamente os nossos antepassados conseguiriam resolver os conflitos, as dualidades relacionais de uma forma mais pacífica, não é o caso. Agora, entrando aqui na questão que tu falas sobre como se processa a responsabilidade civil, esta, como o meu colega já referiu, é através tanto de uma denúncia, através de uma queixa que pode ser apresentada da pessoa que é vítima, de qualquer pessoa, por estarmos perante um crime público de violência doméstica, ou então por uma entidade. E neste caso, temos que ter presente que a vítima tem ainda o direito de colaborar na questão que fala sobre a violência sexual entre um casal,
a vítima que sofra de violência doméstica tem aqui o direito, perante a lei, de colaborar com as entidades judiciárias, fornecendo informações, comparecendo em diligências, por exemplo, inquirições, exames médicos, entre outros, e fornecendo sempre novos factos à medida que o processo decorra. Isto é muito importante porque, precisamente para atenuar e para que a vítima veja a questão que colocou aqui da violência sexual ser comprovada, portanto tem que se disponibilizar e tem que colaborar com a justiça, tem que colaborar com os peritos, com os médicos, para que possam então averiguar a intensidade ou proporcionalidade então do ato de violência sexual não consentida pelo parceiro ou pela parceira. Por outro lado, também é importante falar aqui da indemnização às vítimas de violência doméstica aqui em Portugal. Aqui em Portugal, as vítimas do crime de violência doméstica podem beneficiar de um adiantamento pelo Estado, aliás, das indemnizações devidas pela prática deste crime, se ficarem em grave situação de carência económica, porque muitas das vezes, e pegando aqui nesta questão que tu colocaste, caríssimo Luís Geraldo, da violência sexual, esta muitas das vezes, se formos pelo exemplo da gravidade da situação e das sequelas deste ato, que é desumano, e desproporcional a um casal que se une pela afetividade, esta vítima este ato, aliás, pode comprometer a vítima, o seu exercício da profissão, o seu exercício profissional e, consequentemente, encontrar-se numa situação de carência económica. E nos tempos atuais em que vivemos, ninguém faz nada por ninguém, ninguém dá nada a ninguém, as contas estão por pagar, e as necessidades básicas do ser humano, desde uma habitação condigna, à luz, à eletricidade, no caso, à água, a internet e alimentos, são bens essenciais à condição da vida humana. Portanto, nestes cenários, a vítima pode requerer esta indemnização, ou então uma associação de proteção à vítima por solicitação e em representação desta, ou então o Ministério Público. E onde é que podemos pedir quem for vítima de violência doméstica pode solicitar esta indemnização? Através do portal da Justiça ou então através do portal da PAV, que é a Associação para a Proteção e Apoio à Vítima em Situações de Violência Doméstica. E aqui, só para finalizar, a vítima de crime pode pedir uma indemnização ao agressor, atenção, pelos danos que tenha sofrido, e essa indemnização é referida através da formulação de um pedido de indemnização civil efetuado no respectivo procedimento criminal. Atenção, e é dever do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal informar os eventuais lesados da possibilidade de solicitarem esta indemnização, das formalidades a observar, obviamente, neste processo, e do prazo a cumprir e das provas que devem então apresentar em caso de violência sexual, como tu colocaste a questão. Por outro lado, o lesado pode e deve manifestar o interesse em deduzir o pedido de indemnização civil até ao encerramento do inquérito, sendo depois notificado do despacho de acusação para deduzir o pedido no prazo de 20 dias, e se não tiver manifestado esse interesse, pode ainda deduzir o pedido até 20 dias após a notificação do arguido do despacho de acusação. E quando este pedido é apresentado
apresentado pelo Ministério Público ou pelo assistente é deduzido na acusação ou no prazo em que esta deva ser formulada nos 10 dias, atenção, subsequentes ao encerramento do inquérito, e a falta de contestação pelo agressor não importa a confissão dos factos alegados pelo lesado. E este pedido de indemnização civil abrange danos de natureza emergente, como por exemplo o prejuízo causado nos bens ou nos direitos existentes à data da lesão, por exemplo, tratamentos hospitalares, despesas com medicamentos, deslocações a consultas médicas para, por exemplo, questões de depressão, de surtos psicóticos em sequência desta violência sexual que podem resultar nestes atos, e por outro lado em danos por outro lado, o outro dano, aliás, é o lucro cessante, que inclui aqui os benefícios que o lesado deixou de obter com a prática do crime, por exemplo, salários que a vítima deixou de oferir enquanto esteve incapacitado para o trabalho. E, por fim, os danos morais ou não patrimoniais, que são prejuízos insuscetíveis de avaliação, obviamente a pecuniária, dada a estar em causa a saúde, o bem-estar, a honra e o bom nome da vítima, que podem apenas ser compensadas, obviamente aqui com a obrigação imposta do autor do crime, por exemplo, a dor física, no caso de violência sexual, e dor psíquica resultante desta violência sexual, que é agravante, que é grave, resultante de deformações físicas sofridas ou perda do prestígio ou reputação, entre outros, na sociedade. E, ainda para finalizar, aqui é da competência do Ministério Público, mais uma vez, formular o pedido de indemnização, obviamente, nos casos em que o lesado não dispõe de meios económicos, como já falamos aqui também, das pessoas que não têm meios económicos, financeiros para avançar com estes processos e de serem representados por lei. Se o pedido de indemnização não for apresentado nos prazos estabelecidos no processo penal ou em separado, o tribunal, nos casos em que o arguido é condenado, pode ainda arbitrar uma quantia como reparação pelos danos, pelos prejuízos sofridos pela vítima, quando se impõem em particulares exigências de proteção desta, se, por exemplo, em consequência do crime, ficar em situação de carência económica, que é o resultado de muitas consequências de qualquer natureza de violência doméstica. Célia, acredito eu que a questão foi muito bem, mas muito bem esclarecida. Quero agradecer a oportunidade que concedeu de discutirmos o tema. Quero também agradecer a participação do Luís. Na verdade, é um amigo meu e tem contribuído muito para o nosso canal através das suas intervenções. Falo mesmo dessas dúvidas, dessas sugestões que ele tem concedido ao canal. Digo obrigado. E se há insistência nas questões, então resolveremos no privado, por causa mesmo do tempo. Do tempo, exato. Mais uma vez, muito obrigado. Na verdade, é importante. Eu acredito que, como jurista, também esse é o nosso papel, sensibilizar o cidadão. Poucos sabem como é a violência doméstica. Como havia dito, quando se fala de violência doméstica, o que mais as pessoas pensam é mesmo a questão da violência física, e simplesmente. Enquanto que temos outras formas ou outros tipos de violência doméstica. Eu acredito que o tipo ou esse tipo de conteúdo pode em algum momento ajudar, até poderíamos dizer que também é um dos mecanismos para o combate daquilo que é a violência doméstica. Espero continuarmos com esse projeto. Eu acredito que existem vários temas